O Douglas falar e acabou sendo muito melhor assim. Então, nós começarmos agora assim, com a sua experiência na Universidade de Brasília, como é que você vê, desde que você começou, a mudança que ocorreu no campo das artes, não é? Toda essa parte dessa sua última itinerância, assim, no sentido que agora eu acho que você escolheu Brasília de fato, né? Foi, não, eu sedimentei aqui no início eu sempre fazia um plano de quando eu saísse de Brasília, eu iria para um determinado lugar, para um determinado estado, país. Não seria assim definitivo que eu ficaria aqui em Brasília. Mas no passar do tempo, eu fui sentindo que cada vez mais eu estava ligado a uma estrutura emocional, profissional de Brasília. O espaço de Brasília, o ambiente de Brasília, o clima de Brasília para mim muito importante, e fui sentindo cada vez mais que eu ia ficando por aqui. E também sabendo que havia uma facilidade também grande em que a gente pudesse estar em constantes viagens, coisa que agora está bastante difícil, porque a situação, então, essa foi uma das dificuldades. A dificuldade do país, a economia, a moeda estrangeira, isso tudo dificultou muito que a gente fosse levar uma vida solta como a gente antigamente, há pouco tempo atrás, a gente levava. Eu me lembro que eu fui muitas vezes para a Europa, para os Estados Unidos, viajava bastante por aí. Havia uma possibilidade que a gente, com uma administração do seu rendimento, da sua economia própria, a gente poderia fazer esse tipo de viagem. E também porque com as minhas andanças pela Europa, pelos Estados Unidos, eu aprendi uma viagem barata, a viagem com pouca despesa e com um rendimento maior. Um exemplo, por exemplo, que eu vejo, eu estava chegando em Viena, agora há uns tempos atrás, e eu sabia que o aluguel, o preço de um hotel, de uma hospedagem em Viena, seria no mínimo, poderia ser até 10 vezes maior do que se eu ficasse num arrondissement, uma aldeia ou um pequeno local perto de Viena. E realmente havia uma diferença enorme. Eu fiquei num local que foi nos Alpes, eles estão conservando uns casarões medievais que antigamente ficavam todos ajuntados por causa da defesa do frio e dos animais, dos lobos. Haviam famílias rurais que moravam todas juntas em alguns casarões, algumas construções que eram todas únicas, unicelulares, né, com toda a família dentro. E isso ficou sendo bastante curioso para a Áustria, no caso que eu estava passando. Eles viram que aqueles elementos deveriam ser conservados, porque eles tinham toda uma ligação com a Áustria que estaria rapidamente sendo superados e demolidos. E com isso eles tinham aluguéis baratíssimos, porque a metade do ano, mais da metade do ano, aquilo ficava abandonado. E eu descobri um desses lugares, subi lá, eu vi lá numa das estradas que eu estava passando, Zimmer, que quer dizer, seria casa, ou alojamento, ou cama, alemão Zimmer, né? E eu fui tal do Zimmer acompanhando e subi lá nos Alpes, fui batendo num desses casarões. Muito interessante, muito confortável, e realmente era o único hóspede lá do local. Interessante, né? Aí eu digo o seguinte, eu não poderia fazer esse tipo de viagem pagando, mas eu poderia fazer esse tipo de viagem como eu estava acostumado a fazer. Aprendi. Eu poderia descrever uma série de locais que eu passei em maneiras de grande vantagem econômica,
que poderia usar nas minhas viagens. Agora até ficou mais difícil, porque de tal maneira a gente ficou desarticulado economicamente, que não daria mais para estar fazendo grandes planos de viagens como eu fazia antigamente. E também pela própria minha idade, eu já não tenho mais essa disposição e nem essa saúde ou essa curiosidade. Angélica, fotografa aqui atrás, de nós dois. Você de costas, pegando sua cabeça. Oh, bem, desculpe. Não, desculpe, mas essa coisa de viajar, né, que você está comentando, que aliás é o tema principal da minha pesquisa. Itinerância são viagens, traslados, nomadismo, né? Essa Nossa coisa maneira, que é tão associada à vida do nosso artista. jeito de E Brasília facilita muito o desenraizamento que a gente acostuma ter em outros lugares. A gente vê um pessoal que mora em Minas, mora no interior de São Paulo, na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, eles ficam enraizados nesses lugares, Rio Grande do Sul, e quem mora aqui em Brasília fica sempre como se fosse um passageiro da vida, assim, né? Uma disponibilidade. É como se fosse um porto, né? Então tem uma nave. Essa vantagem do... Vamos chegar em Brasília? Os professores, seus colegas, as pessoas que te influenciaram, eu acho que, sei lá. O que você achar que é interessante, né, relevar sobre a sua chegada na Universidade de Brasília, as pessoas que você encontrou, as suas amizades, enfim. Eu encontrei já um pessoal que era conhecido. Então eu me lembro que quando eu morava no Rio de Janeiro, eu tinha, mesmo como estudante ainda da Belas Artes, ou professor iniciando, porque eu fui convidado, depois que eu terminei a Escola de Belas Artes, eu fui convidado pelo Zaluar para ser assistente lá da disciplina dele, o auxiliar de ensino. Então eu fui, porque também eu tinha estava uma situação caótica de necessidade de ter um trabalho rentável. E nesse contato, escola, ateliê, tinha o pessoal que eu conhecia da Nova Cap, que estavam começando a construir Brasília. Então eu já tinha uma ligação, tanto que algumas vezes eu soube que tinha uns aviões que vinham para trazer gente ou material para cá, e tinha lugar nos aviões que vinham aqui para Brasília. Então, com um pouco de paciência, um pouco de jeito, a gente conseguia marcar aviões que estavam disponíveis para trazer alguém. E vim umas 2, 3, 4 vezes eu estive aqui em Brasília na época da construção. Em que anos, então? 58? Foi antes da inauguração. Foi olha. antes da inauguração, Puxa! E quando eu... tanto que quando foi da inauguração, eu estava em São Paulo e convidei uns amigos que já estavam trabalhando, já eram engenheiros e tudo, vamos à inauguração de Brasília. Então nós viemos para a inauguração de Brasília. Aí houve aqueles fogos e tinha... Foi o dia da inauguração. Mas não te passava pela cabeça vir morar aqui? Não, passava pela cabeça que eu viria depois. Agora não, porque naquela época, de tal maneira, era mais difícil, com poeira e precário e problemas todos, que eu achei que para mim o interessante seria continuar no Rio, e quando eu tivesse uma oportunidade, que foi depois que veio o convite, o próprio Gastão Manuel Henrique que sugeriu que eu viesse para cá, eu pensei, é essa que eu vou, porque essa é a oportunidade que eu estou querendo de agora usufruir as vantagens, o sossego, a tranquilidade e a possibilidade de eu ter um contato comigo mesmo,
para ver o que é que eu quero. E você estava pleno, né, de informação, de viagem, de museu, de tudo. Isso então eu sempre dizia. Devia ter necessidade mesmo de poder... de digerir, eu dizia, eu estou precisando digerir toda essa informação que eu venho reunindo quase que há uns 10 anos para cá, essa vivência toda. E digo, é aqui que eu vou ter. Então eu consegui, assim que eu vim para Brasília, eu peguei um apartamento na Colina, ali no Bloco C, e pequeno, e fiquei justamente como um ateliê. Muito tempo depois ainda tive aquele apartamento como um ateliê, e tinha a grande vantagem que eu trabalhava de manhã na universidade, almoçava no bandejão, e ainda ficava um pouco aqui, depois ia embora lá para o ateliê, para a Colina, e lá eu ficava trabalhando. Que beleza. E eventualmente... Qual era o apartamento do Bloco C? Bloco C. Mas qual era o apartamento? 32. 32. 32. Muito bom, no terceiro andar, né? Ali morava também o João Evangelista. Hoje mora o Helder, o filho do professor Helder, né? Que também é professor lá na... Mas aí era muito bom. E lá na universidade, quem eram os outros professores com quem você se dava? Como é que você fez seu primeiro círculo, assim? Ali tinha amigos artistas? Bom, tinha o pessoal que a gente acabava conhecendo, o João Evangelista, alguma amizade que eu tinha conhecido rapidamente no Rio, que foi o Orlando Luiz, e posteriormente que eu fui conhecendo por aqui também. Tinha todo aquele pessoal que fazia parte da primeira leva, né? O resquício, né, de primeira, e os novos que estão chegando e tudo. Que nunca tive você, a Kathleen, não é? Que ela chegou mais ou menos na mesma época que você, não é? Eu nunca tive dificuldade, porque justamente eu estava já de tal maneira envolvido com o meu trabalho no ateliê, que ele já dava uma absorção bastante grande. E tinha o Rogério, e tinha outras pessoas que eram ligadas ao cinema, que eu vivia ali na Escola Parque, no Sesc, naquele tempo que era muito animado. Tinha Fernando Duarte. O Fernando Duarte trabalhou no primeiro filme que eu fiz com o Fernando Campos, foi no tempo foi 10 anos antes do Nenê Bandalho. O Fernando Duarte trabalhou com o Fernando Campos em Morte em Três Tempos. Ele era auxiliar de fotografia do como é que chamava lá? Dos melhores fotógrafos que nós tivemos naquela época, filho do arquiteto lá, como é que chamava? Bernardes. Não, tinha o arquiteto lá, o pessoal. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. É uma falha. Mário Carneiro. O embaixador Carneiro e tal. E ele era o Mário Carneiro, que era o fotógrafo do Morte em Três Tempos, que Fernando Campos tinha contactado. Ótimo. Você pensou nessa fase do cinema? Você chegou a pensar em ficar só com cinema? Lógico. Não, Quem só que com não cinema sonha? não. Cinema é só sonho. O cinema é uma absorção assim muito pesada, né? E eu vi que eu fiquei intrigado com o cinema porque eu tinha curiosidade em geral. E então o cinema para mim atraía, tanto que eu fiz cursos em São Paulo mesmo, aqueles cursos avulsos de desenho animado, de coisas desse tipo. Então eu rodava por essa parte toda. Durante as bienais de São Paulo, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, essas bienais tinham festivais de cinema voltados a regiões ou a temáticas, que eu assistia todos. Eu passava o dia inteiro nessas bienais e tudo, eu assistia e participava, e era um enriquecimento muito grande. Havia cursos, justamente eu estava numa época em que pegava o que pudesse. O Museu de Arte tinha cursos de gravura, de História da Arte, que eu estudei História da Arte com o Bardi, com o pessoal voltado a isso, e litografia com a Renina Cates, e gravura com o Poti, com o Darel,
com todo um pessoal que dava cursos avulsos, que eu ia participando a todos, independente de que fosse Escola de Belas Artes, que fosse, eu frequentava esses cursos todos. Então, depois você também deu cursos aqui e marcou muita gente aqui em Brasília, né? Cursos de aquarela, de pinturas. Foi, que eu trazia essas experiências já de fora. Os livres, né? São muito interessantes, né? Desatrelados à questão institucional, né? Pois foi, Quer dizer que foi sempre um intercâmbio de receber e dar também, né? Sempre tendo ideia de que era um trabalho de mão dupla, ida e volta de público e pessoal, sempre voltado assim a uma absorção. Com o tempo, justamente, então, a gente vai pegando o fim daquela época dos acadêmicos, o fim das ideias do modernismo, modernismo, Depois vem os abstratos, os concretos, toda essa movimentação de escolas